Salve, nobres! Estamos nós aqui de novo, online, para mais uma live profana, mais uma live dessa série de lives que eu estou fazendo, já é a terceira agora, que eu estou fazendo de 15 em 15 dias, sobre temas variados, ligados à história da cerveja, mas não apenas história da cerveja, pesquisa histórica de uma forma geral. Vamos, como sempre, dar uns 5 minutinhos para esperar, para ver o povo entrar, né? Baixar um pouquinho aqui a música. Vocês vão me dizendo como é que tá o som aí. E hoje, aqui na live, a gente tem convidados hoje. Temos convidado. Já estou vendo ele aqui online, já eu chamo o Rafael para a gente falar sobre história medieval. Hoje a gente vai falar menos de cerveja e vai falar mais de história, mas é um período histórico que chama muita atenção, mesmo no meio cervejeiro. Berenice já está na técnica dizendo que tá bom o som, maravilha. Vou deixar rolar a música só mais um pouquinho enquanto o povo entra. E vou dizendo, como eu estava dizendo, é um período histórico que atrai muita atenção, que atrai muita curiosidade, inclusive no meio cervejeiro, né? Principalmente você tem aí um monte de cervejarias que constroem a sua marca utilizando, né, a Idade Média como inspiração, a Idade Média, fantasia medieval, né, e tudo relacionado, né, a Idade Média histórica ou a Idade Média fantástica, sempre usando inspiração como inspiração para construir sua marca. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado. Meu Instagram hoje, não sei o que aconteceu com ele, que ele zerou todas os meus views, ele tá meio estranho. Deixa eu ver aqui. Rafael, calma que eu estou tentando te chamar aqui. Só um minuto. Dá uma mão aqui, técnica, para ver como é que a gente chama o convidado. Aqui. Ô, caceta. Aqui. O que é isso aí? Ah, tá aqui. Esse foi o convite. Aí, rapaz. Tudo certo? Tudo bom? Seja bem-vindo aí ao Trocando Grau. Obrigado. Ao mundo da história da cerveja. Você bebe cerveja? Gosta de cerveja? Muito. Eu faço uma mini coleção aqui em casa, aliás, de cerveja. Ah, é mesmo? Eu sou um bom apreciador. Sim. Legal. Tem alguma preferida? Algum estilo preferido? Então, eu sou mais a conveniente. A minha preferida é Budweiser. Mas em si, não tem... eu não sou muito fã de Heineken, como o pessoal fala, que quem não gosta de Heineken é o povo chato, então eu sou o povo chato que não gosta de Heineken. Eu sou mais a Budweiser, que é melhor do meu ponto de vista. Eu já tive uma época que eu preferia também a Budweiser a Heineken. O pessoal gosta mais da Heineken porque a Budweiser usa arroz e a Heineken é puro malte, essas coisas que são, enfim. Mas eu estava falando, Rafael, que a Idade Média é um período que atrai muita atenção e muita curiosidade, inclusive no meio cervejeiro, né? Porque muitas cervejarias elas se inspiram na Idade Média real ou na Idade Média fantástica como forma de construir a sua marca, a sua imagem, né? Então a gente tem um monte de cervejaria, por exemplo,
que faz referência à cultura nórdica medieval. A gente perde a conta de quantas cervejarias se chamam cerveja viking, por exemplo, né? Cervejaria Odin, cervejaria viking, tem um monte. E tem a cervejaria Templária, que é de Goiás, né? Enquanto que os outros períodos históricos não atraem tanta atenção. Eu conheço, por exemplo, uma cervejaria ou duas que se inspiram na história do Brasil, por exemplo. Até porque a Idade Média também, para esse âmbito da produção cervejeira, né, também é um período meio mítico, digamos assim, que tem as cervejas templárias, né, da ordem as cervejas trapistas, perdão, da ordem dos cistercienses, tem toda a pesquisa sobre produção de cerveja dentro dos mosteiros, o começo do uso do lúpulo. Então, quer dizer, é um período que atrai muita atenção do público cervejeiro também, né? Algumas cervejarias fazem uma tentativa de recuperar receitas antigas, receitas medievais, né? Então, a minha ideia para fazer essa live aqui era para a gente falar não tanto de cerveja, mas para a gente falar sobre a Idade Média, né? Então, eu achei que ninguém melhor do que você, que tem, né, a História Medieval, que é um Instagram e um site muito movimentado, né, para a gente conversar sobre esse assunto, né? Mas eu queria, antes de qualquer coisa, né, que você começasse aí se apresentando, falando da sua formação, falando de onde vem esse interesse sobre a Idade Média, para a gente conhecer um pouco mais de você. Perfeitamente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, que foi muito atrativo o convite. Já conversamos até por e-mail sobre um outro tipo de linha que eu acho, não sei como está o pé, mas espero que dê certo. Mas me chamo Rafael, sou aqui de Curitiba. A minha formação é História pela Universidade de Tuiuti do Paraná e fiz uma especialização sobre a Idade Média lá em Portugal, na Universidade de Porto. Essa questão de história entrou, na verdade, corriqueiramente na minha vida assim que eu era seminarista. Eu estava estudando para entrar na linha de ser um sacerdote. E nas aulas, quando eu era postulante, tínhamos a questão da história da igreja e era muito pregada essa questão da Idade Média dentro da instituição. Até porque foi lá também que eu aprendi a falar latim. E tinha um professor que mais tarde também virou sacerdote, que ele era muito sucinto com essa questão da igreja, em mostrar aquilo que a igreja tecnicamente não fala em sermões paroquiais, que é a questão da Inquisição, a questão de achar um bode expiatório para julgamento, questão de heresia, qual que era o conceito de heresia na Idade Média, e que as pessoas ainda trazem, essa questão também de anacronismo, das pessoas acharem que no século que nós vivemos é o século da sabedoria, da inteligência, porque nós temos internet e o passado para trás é tudo errado. Então isso me chamou muita atenção. Aí depois, mais para frente, eu larguei o sacerdócio e me foquei para a formação de História. Tinha iniciado Filosofia, aí fui para a área de História. Aí fiz a minha formação e a questão da página em si, no contexto geral de rede social, site, revista também, que eu já tenho, ela surgiu meio que recente, lá em 2017 para 2018, que eu entrei nas redes sociais. Quando eu entrei, o Instagram era tudo mato, não se tinha nada sobre história, as coisas que tinham uma coisa mais de, estou comendo um arroz e feijão, estou comendo um bife, era só isso. Passou essa época, né, então eu entrei. Passou essa época de mostrar prato no Instagram, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora cada um quer colocar a sua opinião através de post, né? As pessoas printam o comentário que fez e postam uma linha para ser visto, na verdade. No passado, as pessoas queriam o máximo do anonimato, hoje em dia elas querem ser vistas a todo momento. Me diz um negócio. Então, eu vi no seu site, a história, no História Medieval, no site, que o site surgiu em 2014, mas não era seu, né? Como é que caiu aqui? Isso, o Facebook foi criado numa página no Facebook chamada História Medieval. Essa pessoa que cuidava era o Samuel, aliás, lá de Minas Gerais.
E eu já tinha uma página de rede social, então eu já sabia mexer. Eu cuidava de uma página chamada Café com Rock, que não tinha nada a ver com o assunto. Eles tinham 100 mil seguidores, tipo, na época era uma grande página. E como eu já sabia essa questão de como conseguir visualização, o que era conteúdo, o que as pessoas gostavam, então eu engranei para a parte de história, até porque eu já era formado nessa área. Então, assim, por que não já entrar nessa área de história, que é a minha formação, e começar a criar o conteúdo? Porque, assim, eu via na rede social em si que tinha muitas pessoas que criavam conteúdo apenas para ganhar like e não davam uma informação precisa sobre isso. Até hoje tem, na verdade, que eu vejo muitas pessoas divulgando a máscara da Idade Média que as mulheres tinham que usar, cinto de castidade. Na Inquisição o pessoal degolava as pessoas com uma guilhotina, só para ganhar like. E não tem nenhum comparativo real ou factual com isso. Então, eu pensei assim, então vou começar a trazer um conteúdo para as pessoas olharem a história de outra forma. Até porque a Idade Média sempre foi vista como olhar em pleno século XXI. É interessante falar isso porque, assim, quando as pessoas falam sobre a Idade Média, esse rancor ou essa parte de falar que a Idade Média foi um tempo ruim, elas querem muitas vezes falar mal da instituição da Igreja Católica do século XXI, do que analisar o contexto que aconteceu e como era o período daquela época. Então é muito mais um ódio, não, porque a igreja matava milhões, porque as maiores atrocidades foi feita pela igreja, a igreja fez as cruzadas, a igreja inventou a Inquisição. Rafael, tipo, assim... Elas querem muito mais metralhar... Desculpa, tá certo? Assim, desculpa te interromper, só para a gente não queimar a pauta, né? Assim, eu separei aqui para a gente falar um pouco sobre esses estereótipos sobre a Idade Média, que são permanentes, né? Apesar de todo o trabalho que você e muitas outras pessoas procuram fazer, né? Eu vejo, por exemplo, que no seu Instagram, boa parte dos posts são justamente com a intenção de desfazer esses estereótipos, de desfazer esses, digamos assim, essas ideias erradas que se perpetuam sobre a Idade Média. Então, eu separei um pouco aqui para a gente discutir, um tópico aqui para a gente discutir sobre isso, mas sem querer adiantar, voltando um passinho só atrás, o site foi criado em 2014, você conhecia o criador, como é que você entrou na gestão do site? E depois queria que você me falasse um pouco também sobre a revista, né? Porque o site tem também uma revista que é mais recente. Certo. Ainda bem que você avisou, porque eu começo a seguir uma linha e já passo para outra. Mas, assim, aí comecei a conversar, a interagir com o conteúdo da página, até que eu fiz um convite para ele. Eu sou formado em História, seria interessante trazer um conteúdo um pouco mais sucinto, mais verdadeiro ao site. Então, a gente conversou, acho que uns 4, 5 minutos, e ele já me colocou na parte de fazer criação de conteúdo. E eram umas coisas assim, que a imagem era ruim, o texto era muito maior que cabia, no Facebook apenas. Então eu fui começando a moldar a maneira que as pessoas interagiam. Começava a diminuir o texto e colocava uma imagem mais impactante. Então foi criada então uma cultura para essa questão das pessoas conseguirem ler sem cansar e conseguirem acompanhar o conteúdo. Então o Samuel, aliás, é hoje ainda um dos colaboradores lá no Facebook ainda, e foi passando o tempo. Nessa época comecei a trabalhar numa universidade aqui em Curitiba, e era uma coisa meio hobby. Eu fazia um conteúdo de manhã, aí depois, daqui a 15 dias eu criava outro conteúdo, não era uma coisa corriqueira. Em 2018, eu pedi a demissão na questão da universidade e pensei, por que não vou focar então na rede social em si? Em 2017, eu criei o Instagram. Então, quando eu entrei no Instagram com a página História Medieval, era a única, literalmente, que tinha esse assunto. Tinha algumas outras também que eram uma linha medieval, mas não tinha nada de conteúdo que fosse abrangente sobre isso. Era uma coisa só sobre Cavaleiros e as Cruzadas, Inquisição, Igreja. Era umas coisas mais... Só isso, não tinha mais nada. Então, eu parti para esse princípio. Eu comecei a moldurar, na verdade, a questão das postagens. Começar a criar conteúdo diário, comecei a colocar curiosidades também sobre a Idade Média, comecei a criar um layout
em que as pessoas veem a imagem e o texto, o título, e embaixo um texto. E muitas páginas que começaram a seguir História Medieval copiaram essa ideia. E isso foi muito bacana, porque assim, meio que eu criei uma linha, meio que formulei um pretexto para todo mundo seguir a linha que daria certo. Aliás, muitas páginas, na verdade, pedem conselho para como conseguir achar fonte, colocar fonte. Então, foi bacana que assim, eu meio que moldei essa questão, aqui no Brasil, aliás, em questão de educação sobre história. Então, foi daí então que foi, quando eu vi que estava caracteres muito curtos para colocar no Instagram, aí eu montei um site, que foi final de 2018 para 2019 que eu coloquei o site. Em 2019 foi a ideia da revista História Medieval, porque eu via que as revistas que tinham, e tem na verdade em circulação, elas são muito pontuais no assunto. Vamos supor, super interessante de junho, vai falar sobre Joana d'Arc. Beleza, aí mês de julho vai falar sobre bomba atômica. E Idade Média, beleza, vai saber quando vai ter um outro elemento. Até porque o foco deles é ter um assunto diversificado para várias pessoas. O meu é mais focado para as pessoas que estão nessa área. Aí, então, eu criei a revista do História Medieval, que foi lançada em 2020, oficialmente, mas em 2019 começou a pegar um trâmite para o lançamento. E a sua revista tem uma periodicidade como revista acadêmica, tem revisão por pares, tem conselho editorial, ou é você que faz tudo, que bate escanteio, corre para cabecear? Como é que ela funciona? Eu faço toda a questão de montagem, design, revisão, a colocação também do site, também sou eu que faço a questão de postagem, verificação do que colocar no site que não for, a questão do Instagram também faço eu. A questão da revista é interessante porque as pessoas procuram a revista para fazer a postagem. Eu me formei em História, queria colocar um artigo, até porque a revista tem já o ISSN, então isso ajuda a colocar no currículo da pessoa. Então as pessoas procuram a revista para colocar essa questão do conteúdo. Então isso me ajuda, porque assim, tem meses que eu não tenho muito assunto para colocar. Então isso ajuda a interagir com a revista. Já está no 16º volume, parou até agora no mês de abril os assuntos, mas a gente vai voltar com tudo a partir desse mês já com o 17º assunto da revista. E você tem ideia mais ou menos de quantas pesquisas de pós-graduação hoje em dia, sei lá, no Paraná, por exemplo, quantas pesquisas se faz sobre história medieval? Se tem muita gente, claro que não dá para dar um número certo, né? Mas você acha que tem muita gente pesquisando por esse movimento, por esse fluxo de artigos que você recebe? Você acha que tem muita pesquisa, tem pouca pesquisa? Porque desde a minha graduação, que eu vejo que os professores eles se esforçam para te desestimular a estudar a Idade Média, né? Porque, enfim, falta fontes. Você vai estudar a Idade Média como? Você não fala latim, você não fala, sei lá, francês antigo. Como é que você vai ler fonte, não sei o quê? Então, tem alguns professores que realmente se esforçam para desestimular o estudo da Idade Média, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente na faculdade, entrando na faculdade, muito empolgado com o período, né? E tem uma galera, bom, a maioria vai perdendo a empolgação ao longo dos 4 anos de graduação, mas tem uma galera que segue firme lá até o final. Então, desse fluxo de artigos que você recebe, você acha que tem muita gente pesquisando? Qual é a visão que você tem? Aqui na parte regional, falando do Paraná e Curitiba, o público é muito menor do que as pessoas que seguem a página em si. O público maior que colabora com a revista, com o site, aliás, é São Paulo para cima. As pessoas focam muito. Aliás, Curitiba deve ser, acho que, a 4ª capital que acompanha o site. A capital que mais acompanha é Minas Gerais, Curitiba, Manaus é um público muito forte também. Aliás, tem uma estudante de pesquisa sobre nórdico e escandinavo ali que ajuda a página com conteúdo viking. Então é muito importante isso. E assim, em questão regional, eu recebo, acho que até agora eu recebi, desde que eu lancei a questão do site, a revista em si, acho que recebi 4 artigos, se eu não me engano. Mas de fora, tipo, um exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais eu já cheguei a receber 35
artigos em um dia. Caramba! Rio de Janeiro também é forte queimando. Então, assim, eu tenho que filtrar tudo também o que vai colocar no site, porque se for colocar tudo que as pessoas mandam, aí vira uma página mais de fofoca do que uma coisa mais concreta, mais precisa com o assunto. E aí você tem que fazer, só você tem que fazer a leitura de tudo que você recebe, ver se faz sentido, ver se não é loucura. Você que... Sim, sim. Isso é interessante porque, assim, até no direct, o pessoal me manda: oi, eu tô com o meu TCC terminando, eu precisava que você desse uma revisada, que eu tenho que apresentar amanhã. Eu falo: pô, meu amigo, eu queria, mas eu não posso, porque se você for mal, quem que tá errado sou eu. E se você for bem, eu não vou ganhar crédito, né? Então é melhor você procurar o seu orientador, mas nessa questão, assim, eu tenho que filtrar, na verdade, muito assunto, até porque é muito grande minha caixa de e-mail quase não aguenta, eu também sou uma única pessoa para cuidar, mas a interação, quando a pessoa leva uma negativa, ela até, às vezes, acha ruim, porque ela não sabe que é uma pessoa só que cuida. As pessoas acham que é um grupo de 5, 7 pessoas, que um cuida do Instagram, outro site da revista, mas não. É uma pessoa só que consegue fazer tudo isso. Eu não sei como dou conta, mas até que dá tudo certo. Até porque você é muito produtivo, né? Teve um dia que eu vi, você deve ter postado uns 8 posts no Instagram no mesmo dia que eu estava acompanhando. Isso é uma coisa excepcional, né? Você fazer essa quantidade de posts no Instagram, sem contar as outras redes sociais. Quer dizer, essa é a sua principal ocupação hoje, é o site, são as redes sociais. Isso. Eu também colaboro com mais 2 portais, que é o World History Encyclopedia, que é o maior site sobre história, a maior enciclopédia sobre a história do mundo. Eu ajudo com colaboração de conteúdo e tradução de artigo para o português. E também ajudo o Portal do Historiador, que é um site que surgiu também aqui no Brasil, que abrange várias áreas da história, não apenas Idade Média, como eu faço. No Portal do Historiador, eu colaboro com o assunto medieval, mas também tem história antiga, um assunto só sobre mulheres na história, tem questão de arma, então é mais abrangente. Mas, em si, a minha vida, o que paga meus boletos é a rede social e o site em si. Show de bola. Então vamos lá, vamos passar agora para aquele tópico, né? Eu vejo que na boa parte das suas postagens, como eu tinha dito antes, se preocupa em desfazer esses estereótipos sobre a Idade Média, né? E muitos desses estereótipos eles são criados e são alimentados cotidianamente, seja pelo cinema, seja pela literatura, uma confusão entre, às vezes, o cara faz uma obra de realidade fantástica, né? de fantasia medieval, como é o caso de um Tolkien, ou como é o caso de um Cornwell, e a galera acaba tomando aquilo como se fosse história, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: você curte fantasia medieval? Você curte Tolkien? Você curte Cornwell? Você curte Game of Thrones? E a segunda pergunta é da avaliação do seu público, né? Você acha que o conhecimento a respeito da Idade Média tem melhorado, ou você ainda desanima, às vezes, de ver que os estereótipos são tão persistentes, apesar de todo o seu trabalho? Pergunto isso porque eu estava lendo agora, essa semana, um livro do Legoff, que eu não lembro qual é o nome, deixa eu ver aqui, o livro do Legoff, que se chama Em Busca da Idade Média. E em certo ponto ele fala que ele desanimava, às vezes, por ver esses estereótipos constantemente, esses estereótipos sobre a Idade Média constantemente repetidos, por mais que ele trabalhasse. Você se sente igual? Você acha que hoje o conhecimento da Idade Média está melhorando? E, bom, são as duas partes, né? E sobre ficção, e sobre Idade Média fantástica, fantasia medieval. Perfeito. Boa pergunta, essa última que você fez, mas vamos lá no meu quesito específico. Eu não sou muito chegado à fantasia, até porque, assim, como eu fiquei enclausurado no seminário, não acompanhei esse crescimento
do Game of Thrones, do Senhor dos Anéis, que estava em auge. Eu peguei um pouco mais, atualmente, o Bernard Crowell com o Último Reino, Vikings também. Tirando a parte da fantasia, tem alguns resquícios de verdade na série, porque, assim, a parte boa, hoje em dia, é que as pessoas conseguem pegar o livro e conseguem desmistificar em cinema, em séries. Mas, claro, aquele negócio, nunca um livro vai ser 100% real, na verdade, colocado na série, até porque isso não vai ganhar engajamento de público, e para fazer como o livro custaria muito mais caro do que o orçamento. Mas em si eu não sou muito fã de ficção. Até porque, assim, como eu sou de uma linha, na verdade, que estava enclausurado, não tinha muito contato com essa questão, acho que meio que eu fui culturizado a não gostar muito dessa questão de ficção e ser mais realista. Até porque no seminário era muito poucos filmes que era selecionado para a gente assistir em questão de fantasia. Tinha algumas comédias, questão amorosa, questão assim, ação, mas questão de fantasia, um imaginário, impossível, era muito contexto, até porque por questão de amadurecimento lá no seminário. Então, assim que eu saí, ainda continuei com essa visão de não gostar. Mas, claro, eu sei que tem muita influência hoje em dia, até Tolkien é muito influente na questão da cultura, das pessoas terem aproximar essa paixão das pessoas, é muito interessante essa parte. O próprio Game of Thrones também traz essa questão de trazer um lado medieval para as pessoas também se aproximarem disso. Então, assim, eu vejo que essa questão de fantasia ajuda o público a se interagir com o conteúdo. Mas, em contrapartida, isso dificulta um pouco ele saber o que é verdade e o que é ficção. Então, as pessoas acham que aquilo que está acontecendo é real. Mas, em si, eu não gosto. Mas quem gosta, eu acho bacana. Se a pessoa conheceu a história, começou, às vezes, igual a série Vikings. Muitas pessoas, alguns anos atrás, 2015, por aí, começaram a se interessar por Vikings por conta da série. Então, começaram a se lançar muitos livros sobre Vikings, jogos, inclusive, sobre esse assunto, porque é uma área. Então, isso é fenomenal, porque você desperta o interesse das pessoas. Então, você já começa a criar um interesse. Isso é muito bacana. Já nessa questão da pesquisa, como é que que eu acho do público e o que eu não acho, eu acho que, assim, tem muito estereótipo ruim ainda sobre a Idade Média, até em questão do Brasil. Mas, assim, eu vejo que as pessoas conseguem absorver essa informação e trocar o conceito que elas tinham. Lógico, tem algumas pessoas que relutam, igual quando eu fiz a postagem sobre Inquisição e coloquei os dispositivos que nunca foram usados na Inquisição, choveu de mensagem no direct falando que eu estava passando pano, Inquisição, que eu estava querendo falar que a Dama de Ferro era uma mentira, e era de verdade uma mentira. Ah, mas tem ela no museu, como é que é uma mentira? Eu falei, tá, mas ela foi criada e colocada no museu, mas você não tem a fonte de onde surgiu isso. Mas, assim, o brasileiro, por não saber muito dessa informação, até porque, assim, muito conteúdo da Europa vem para cá, é mais uma Idade Média europeizada, mais eurocêntrica, a gente acaba absorvendo qualquer coisa que eles mandam para cá. E esquecemos que a Idade Média não é só a Europa também. Então, muito conhecimento que o brasileiro tem é sobre Portugal, Espanha, França, Alemanha, papado e para nisso. Mas tem a questão do islamismo, que é muito forte, eles são muito mais superiores em muitas coisas na Europa toda. Tem a questão de Bizâncio, que é fenomenal, a história da China, que é um pouco difundida também no Brasil, tem vários aspectos. Mas o brasileiro, ele consegue, eu vendo nesse ponto, como pessoa que administra uma página, que as pessoas conseguem absorver esse conteúdo e conseguem interagir. Até porque o foco principal da página História Medieval é fazer que o acadêmico que entrou agora na universidade, o professor que dá aula, e até a pessoa que entrou na minha página sem querer, consiga absorver esse assunto. E consegue falar assim, poxa, em 10 ou 50 linhas eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Esse é o objetivo principal. É fazer o mestre, doutor em história, absorver um conteúdo, ou falar, poxa, gostei desse assunto, foi o tema do meu TCC, da minha monografia, do meu mestrado, e também a pessoa que não conhece nada sobre a Idade Média fala, olha, é uma coisa que eu não sabia, também gostei. Assim, o brasileiro, ele é muito apegado em questão de conhecimento, mas ele não consegue replicar esse conhecimento. Então, usando uma ferramenta para fazer isso,
eu acho que é sensacional. Então, eu vendo por outro lado, eu não vejo muita questão ruim, a não ser quando vai com aquilo que a pessoa acreditava que era verdade o resto da vida. Você sempre tem aqueles que são aferrados às suas certezas, né? Eu também, no meio da cerveja, como aconteceu aquela questão da água, né? No meio da cerveja existia essa narrativa de que as pessoas na Idade Média não bebiam água, porque a água estava poluída e podia matar, então as pessoas bebiam cerveja, vinho e bebidas alcoólicas. Isso no meio da cerveja era, na verdade, incontestável. Então, quando eu comecei a contestar isso, fiz até a live no mês passado, a primeira das lives dessa série que eu estou fazendo, muitas pessoas também vieram e falaram, não, você está errado, todo mundo sabe que não se bebia água na Idade Média, que a água era suja, que não sei o quê. Eu falei, as pesquisas estão dizendo, você acredita naquilo que você quiser, né? Eu não tô aqui para te convencer de nada, né? Eu estou te mostrando aquilo que as pesquisas estão dizendo. Você pode continuar acreditando e replicando as suas verdades o quanto você quiser. Eu estou aqui para te passar informação. Você faz dela aquilo que você quiser, até joga ela fora. E eu acho que isso é o interessante da história pública, né? Que é isso que os historiadores, nós historiadores que estamos nas redes sociais, que estamos falando para fora da academia, não estamos falando para os nossos pares, né? É isso que a gente tem que enfrentar, né? Esse é o nosso desafio, quando a gente se propõe a fazer essa história pública, ou seja, a falar para o leigo, a falar para o interessado, né? E não necessariamente para os nossos pares, para os historiadores. Né? Agora eu fiquei com uma curiosidade. E a sua monografia de graduação foi sobre Idade Média ou qual foi o tema? Então, eu comecei numa linha mais procurando a questão do Estado Sudário. A minha especialização, eu fui para 3 anos de pesquisa. Primeiro eu fui para o Sudário de Turim, o Estado Sudário. Aí eu vi que qual que é o objetivo da minha monografia? Não ia ter nenhum objetivo. Eu não vou conseguir provar que é verdade e também não vou falar, não tem como admitir que é falso. Aí eu pensei, não. Aí no 45 do segundo tempo, falei, não, vou mudar e vou para a Inquisição, que é um assunto mais que chama mais atenção. Então, eu fui seguindo para a Inquisição. Então, meu tema que eu defendi foi sobre a Inquisição. A Inquisição episcopal na questão Europa geral. Aí, aliás, foi daí isso é interessante porque, assim, foi através da Inquisição que eu pensei em criar a revista da História Medieval, que tinha um conteúdo muito grande, tem um conteúdo muito abrangente sobre isso, e foi daí que eu criei, então, a revista, que foi lançado, aliás, sobre a Inquisição no mês de julho do ano passado. Quer dizer, você saiu da igreja, mas a igreja não saiu de você, né? Porque... Literalmente. Por mais que eu seja hoje um agnóstico, não sou mais um fiel que fica de joelho comungando, sou agnóstico, mas é aquilo. A igreja, na verdade, se você não fala da igreja, se as pessoas falam que igreja e religião não tem sentido, então as pessoas nunca foram para Louvre, porque 80% dos objetos que tem em Louvre são religiosos e são da cultura cristã. Então, falar que não tem sentido é não conhecer a história da igreja em si. Mas sou tecnicamente um mini devoto, mas a questão da igreja, na verdade, me chama a atenção pelo o aspecto dela na Idade Média, que ela vai crescer muito na Idade Média, e por aspecto, na verdade, de geral em todos os contextos, que ela vai ser motivadora da cruzada, vai motivar o nosso cotidiano com calendário, com questão de bancário, que vai ser uma questão mais templária, questão de logística e por aí vai. Diz aqui a Lady of the Sparrow Valley diz: o perfil História Medieval é uma das referências em partilhar conteúdo sobre o período medieval. Então, a gente pode dizer, se você tem um tema preferido na Idade Média, esse tema com certeza é a história da igreja, ou não? História da igreja em si, especificamente sobre a Inquisição. Inquisição, porque assim, é aquele mantra. Se você quer falar mal da Igreja Católica, ou fala de cruzada, ou coloca Inquisição. Todo mundo que quer falar mal da Idade Média fala isso. Ah, não, porque tem Inquisição e porque
e porque teve a cruzada. Às vezes as pessoas apontou também por causa do feudalismo, porque as pessoas nasciam pobres e morriam pobres. Mas era um outro contexto. Hoje a gente não nasce pobre e morre pobre, não, né? Não. Hoje não tem um senhor. Você falou antes sobre a heterogeneidade da Idade Média. Esse é um outro ponto que eu acho interessante, né? Porque fala Idade Média, parece que é um negócio 10 séculos, né? Para começar por aí, né? Parece que é um negócio homogêneo, quando na verdade é um período mega heterogêneo, né? E você chamou atenção para Bizâncio, você chamou atenção. Você tem, né? Só para falar na Europa Ocidental, você tem uma realidade diferente na Inglaterra, na França e na Itália, por exemplo, né? São 3 realidades completamente diferentes, eu não diria, mas bastante diferentes, cada uma com a sua especificidade, né? E a questão da periodização, que eu acho muito interessante, que nesse mesmo livro do Legoff, que eu estou lendo, ele critica a divisão entre alta Idade Média e baixa Idade Média, né? Como se disser, por quê? Porque tem esses termos alto e baixo carregam aí um valor, né? Como se a alta Idade Média fosse uma Idade Média melhor, ou uma Idade Média mais acabada, ou a Idade Média por excelência, e baixa Idade Média fosse uma decadência, né? Um período de decadência da Idade Média. Então, ele questiona essa terminologia que divide a Idade Média entre alta e baixa Idade Média, e ele propõe outras terminologias muito diferentes e chama atenção para essas disparidades regionais também, né? O que você pensa aí dessa questão da periodização, tanto com relação ao começo, né, aquelas datas que balizam tradicionalmente o começo e o fim da Idade Média, quanto à periodização interna aí desses 10 séculos de história? Certo. Eu compactuo, na verdade, com o Legoff nessa questão de dizer que existe uma Idade Média, alta, de média e a baixa, até porque assim, é como se fosse assim, até a alta a humanidade estava indo super bem, a gente era muito pacífico, nós dominava a Europa como fosse príncipes em ouro, e depois a gente entrou numa fossa humana em que todo mundo começou a denegrir a imagem do rei, do senhor, a humanidade viveu um tempo ruim. Eu sou mais no seguinte ponto de seguir. Vivemos um período de 10 séculos em que a humanidade estava em crescimento ativo. Na base da Idade Média, na verdade, que vai acontecer muito mais das coisas que nós usamos no cotidiano. Igual a prensa foi literalmente na base da Idade Média. A questão, muito conteúdo que nós temos sobre cavaleiros surgiu, na verdade, na base da Idade Média. A questão da arquitetônica, a questão logística, como eu disse anteriormente, a questão bancária, que essa questão de ter uma moeda de troca também surgiu na baixa. Muitos aspectos vão surgir na baixa. A alta vai ser mais uma questão de majestade, de fazer laços com reis, não vai ter muita abrangência de conhecimento. Mas na baixa, sim, que vai acontecer. Então, eu sou mais um pensador que alinha que tivemos 10 séculos e um crescimento contínuo, sem separação de alto e baixo. Temos um período, aliás, único, do que ficar cortando e dividindo essa questão de período. Até porque cada região estava, como você disse lá, a pessoa da Inglaterra é diferente da pessoa que estava na Itália atual, a pessoa da Alemanha é diferente. Aliás, é interessante falar isso, porque até nas próprias regiões o dialeto era diferente de uma comunidade para outra. Então tinha-se uma dificuldade até um comerciante em vender os produtos em outra localidade por conta de dialeto. Então a pessoa tinha que entrar, se culturizar com a pessoa local para saber a cultura dela, mesmo morando na própria região do país. Isso é muito interessante, que não é muito difundido também essa ideia. Outra questão também, como você disse, das pessoas que, quando pensamos na Idade Média, a gente pensa somente numa Europa centralizada, esquecemos do Islã, que era muito forte, vinha com tudo, com questão de conhecimento. Eles, na verdade, que lançaram a primeira
universidade do mundo foi o islamismo, não foi a Igreja Católica em Bolonha, que lançou a primeira universidade, foi os islâmicos. A diferença é que a igreja ela instituiu, na verdade, graus, na verdade, de conhecimento e também os cursos que ali se dispõem. A universidade a primeira universidade islâmica, ela vai ser mais uma universidade de ciências naturais, uma coisa mais botânica, mas o Islã que lançou. O próprio relógio, quem criou o relógio foi o Islã. Os islamistas que deram do mundo foi dado para Carlos Magno de presente. Acho que caiu a rede. Oi. Voltou? Você deu uma... Eu estou te ouvindo, mas sua imagem está congelada aqui. Você me ouve bem? A sua... Para mim, a sua está congelada agora. Aí. Agora voltou? Agora voltou. Aqui, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta sobre essa universidade islâmica. Você tem a ideia do século em que ela foi criada? Eu peguei, faz muito tempo que eu peguei essa pesquisa. Aliás, quando eu fui fazer a postagem sobre as universidades da Idade Média, ela entrou como uma das primeiras, mas eu não estou lembrado qual ano. Eu sei que quem foi a reitora foi uma mulher islâmica. Se analisarmos hoje em dia, temos uma ideia que o pessoal dessa cultura é muito machista, que mulher não pode ter posição, mas a primeira reitora foi uma mulher e foi uma universidade na área de ciências botânicas, naturais, dessa questão. Muito interessante. Não sabia disso, não. O Nizam Araújo perguntou assim, o que você acha da teoria da longa Idade Média? Eu acho que o Legoff fala um pouco sobre isso no livro que eu estou lendo. O Legoff, ele coloca o Renascimento italiano, que tradicionalmente é tido como o início da Idade Moderna, né? essa ruptura. O Legoff coloca como um renascimento medieval, né? Eu achei muito interessante quando eu li isso. Talvez essa questão da teoria da longa Idade Média tenha a ver com isso, né? Eu não sei exatamente do que ele está falando. Então, essa questão de um começo e um fim para a Idade Média é algo que é sempre muito discutido. Assim, quando temos a queda do Império Romano no Ocidente e temos ainda Bizâncio ativo, ela só vai começar a Idade Média com a queda do Império Romano no Ocidente, que dá-se o início. Aí, após isso, temos o longo período da história e ainda é questionado a questão do fim, porque muitos dizem que acabou-se com Constantinopla, mas existem outras linhas que falam que a Idade Média só vai acabar com a chegada dos europeus na América. E existe uma terceira linha, aliás, que é muito discutida ainda, que só dá-se o fim, literalmente, quando acaba-se o feudo, perto do século XVIII, e uma parte da Rússia, se eu não me engano. Então, tipo assim, é muito tempo, é um prazo muito longo. E tem algumas teorias antecedentes que falam perto do século XVII, quando Napoleão expulsou os últimos cruzados, se não me engano, ou hospitalários da área de Malta, que se dá o fim da ordem militar e aí sim dá-se a ideia do fim da Idade Média. Então, assim, mais esse conhecimento em questão de ensino, para ficar uma localização mais fácil para as pessoas, iniciou-se com a queda de Roma e terminou com a queda de Constantinopla. Duas quedas para acabar-se os 10 séculos. Faz tipo que um paralelo, né? A queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. Né? O Legoff chama atenção também para isso para algumas áreas da Europa. Não faz o menor esses dois eventos não têm o menor significado, né? E ele diz também, quer dizer, durante um bom tempo depois da queda do Império Romano do Ocidente, os homens do Ocidente eles tentam reviver sempre o Império Romano, né? Eu acho que ele que fala que o Carlos Magno ele se coroa como o imperador de Roma, né? Lá no século IX. Então, quer dizer, durante muito tempo o imaginário do Império Romano ele permanece. E esses homens, eles ainda se veem como tentando, como herdeiros, né? Como herdeiros do Império Romano. Sim, até porque vai se chamar Sacro Império Romano, né? Porque essa questão, assim, Roma era o maior império que se tinha até o momento, que se tinha, na verdade, ali. Não era o maior território, porque isso era lá com os mongóis. Mas a questão do império, Roma tinha tudo. Tinha uma prefeitura bacana, tinha escoamento de esgoto,
tinha uma civilização que sabia várias línguas locais, como grego, latim. Então, você tinha uma questão mais cultural, uma questão hegemônica, na verdade. Poxa, é o exemplo que nós temos que seguir. Então, reviver isso era muito importante. Até quando o Odoacro toma a coroa do último imperador, ele não elimina o último imperador. Ele fala assim, você vai para um cantinho lá no sul aqui do seu território, eu vou te pagar uma pensão para você ficar livremente. Se o caso acontecesse um assassinato, aí teríamos um outro tipo de história, que assim, quando se mata um rei, um imperador, você acaba com tudo que se tinha, um império total. Mas não, o Odoacro, ele via Roma como uma coisa importante. Porque atrás do Império Romano tinha toda a igreja. E a igreja tinha um conhecimento fundamental em questão de letra, como consolidar o império. Então o Odoacro era muito inteligente também naquela época. Que quando ele invade e pega a coroa, literalmente, ele não ameaça ninguém, ele pega a coroa, ele já tem uma ideia de assim, beleza, vou reinar por aqui, já com uma estrutura pré-pronta, que é o Império Romano. Aí, lógico, com o passar do tempo isso vai começar a decair, mas essa ideia de reviver o império sempre vai estar presente. Até porque não é muito longe, mas quando a maioria das águias que vemos em brasões é totalmente uma questão romana. A Hitler usava uma águia para mostrar essa questão de liderança. O próprio saudação é uma coisa também romana. Então, o direito, na verdade, que temos, o direito comum hoje, o direito romano é aplicado como uma disciplina, lógico, mas, como eu digo, não podemos definir a Idade Média na Europa comparando com a idade medieval na China. São totalmente conceitos diferentes. Ou comparar o feudo japonês com o feudo europeu. São coisas totalmente distintas. Elas estão sincronizadas na mesma temporalidade do século, mas são coisas totalmente diferentes que não se casam em si. Eu ia falar uma coisa importante. Sim, a questão como é que o imaginário do Império Romano ele se expressa justamente no uso desses símbolos, né? Da águia, mesmo no símbolo da águia de duas cabeças, que a gente tem hoje na Áustria, a gente tem na Rússia, a gente tem vários países ali do leste europeu que usam o símbolo da águia de duas cabeças como brasão, que é justamente um império com dois centros, né? O Império Romano com o centro em Roma e o centro em Constantinopla. E como é que hoje ainda os países que se querem impérios, como é o caso dos Estados Unidos, né? se pretendem impérios, eles também usam a águia como um símbolo, né? O próprio Napoleão também, né? Também usava águias como símbolo para o Império Francês. Rafael, vamos fazer o seguinte, faltam 10 minutos, eu vou deixar esses últimos 10 minutos para a gente responder algumas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, nos stories do Instagram, e eu recebi umas perguntas que... basicamente, eu recebi duas perguntas que dialogam e que, fortunadamente, dialogam justamente com o seu tema de pesquisa preferido, né? Porque eu recebi duas perguntas sobre bruxas, sobre a queima de bruxas e sobre Inquisição, né? Perguntar, existia mesmo a queima de bruxas? Como é que era essa questão da bruxa? Inclusive, não só a questão da bruxa concretamente, mas como é que era a questão da bruxa também para o imaginário do homem medieval? Porque se ela não existia de fato, se as bruxas não existiam de fato, pelo menos do jeito que elas são representadas nos romances e na ficção, como é que ela existia de alguma forma, né? Ela existia na cabeça de alguns homens. Fala para a gente um pouco aí, então, como é que é a visão da bruxa e da Inquisição e da caça às bruxas aí na Idade Média e para o homem medieval. Certo. Antes de tudo, a Inquisição é muito divulgado isso nas redes sociais, em site, em YouTube, a caça às bruxas na Idade Média. Iniciando assim, a Inquisição ela não foi criada para caçar bruxa. Ela tomou esse rumo para caçar bruxa, mas isso já não era nem quase Idade Média, era outro caminho. É porque assim, ela só vai entrar como caça às bruxas quando não se tem mais, tecnicamente, um inimigo para matar. Qual era o objetivo principal da Inquisição, antes de entender a bruxaria na Idade Média?
objetivo principal da Inquisição era criar-se um conselho que fosse investigar casos de heresia. Ponto. Vamos pegar quem está fazendo heresia. Quem é o nosso foco principal? Os cátaros na França. Beleza, perfeito, vamos criar isso. Foi feita a investigação e, lógico, a igreja, sempre muito inteligente, ela fez uma espionagem e trouxe tudo o que ela deveria sobre a heresia, que era sobre os cátaros. Porque a crença dos cátaros ia totalmente contra o dogma católico religioso, que era um Deus só. No catarismo tinha 2 deuses, um Deus bom, um Deus mau, não tinha essa questão de divindade, então vários aspectos iam contra o dogma da igreja. Então, o Papa mandou caçar e fazer um julgamento. Com o passar do tempo, começou-se ao fim, isso vai ser em 1184, primeira Inquisição, a episcopal, e ele viu que começou a tomar um rumo que não era para tomar. Aí começou uma caça, literalmente, de herege. Todo mundo que praticava algo, um ato que não era religioso, então foi determinado caçar. Temos que lembrar também que a Inquisição eram quase 2 fatores. Um, ordenado pela Igreja regular, que era Roma e todo o cérebro da Igreja com o Papa, e o Estado secular, que vai ser literalmente o que vai consolidar essa questão de caça a herege. O que é Estado secular? São padres, na verdade, religiosos, que estão inseridos no meio político, social das cidades ou vilas, e eles fazem essa questão de interrogatório, diferente da igreja regular, que não está ativamente com o povo. Então, muitas coisas aconteceram no Estado secular, a igreja sabia muito tempo depois, ou às vezes nem chegava a saber o que acontecia. Certo? Sabendo disso, lembramos que na Idade Média o foco em si era heresia. Essa questão de bruxaria, a Idade Média, os padres na Idade Média até davam risada, porque eles não acreditavam nessa questão de pentagrama, bode, essas coisas, na verdade, esse simbolismo de pedras mágicas, e agora eu sou uma pessoa mais pura porque coloquei um cristal no sol. Isso é muito um estereótipo mais século XIX, século XX, em que estoura, na verdade, essa ideia de Helena Blavatsky, Nova Era, esoterismo, Aleister Crowley. Isso é muito mais recente. Não é uma questão medieval, igual muitos dizem. Aí colocam outros aspectos também, que as mulheres eram caçadas e colocadas uma máscara de ferro porque era de bruxaria, mas a Idade Média não via essa questão de bruxaria. Eles viam como feitiçaria, mas é uma coisa totalmente diferente. A Igreja Católica não caçava a bruxa. Isso vai acontecer só perto do final do século XIV para o XV, com o Malleus Maleficarum. Que, aliás, esse martelo das bruxas, Malleus Maleficarum, a igreja vai colocar ele no índex religioso, porque ela vai achar que é um livro totalmente irregular. Mas, lógico, quando a igreja coloca no índex, o livro já está espalhado por toda a Europa. Lembrando que uma boa parte das pessoas que vão ter esse livro em mãos vai ser muito mais protestante. Os protestantes vão pegar muitos livros. Isso é tão recorrente que as bruxas de Salem, que são bem conhecidas, que são um caso de inquisição, mas é com outro tipo de religioso, não é cristão, são os puritanos que vão fazer a mão do Malleus Maleficarum e vão fazer o julgamento através disso. São puritanos que são protestantes mais brutos, na verdade, com aquilo que serve como dogma deles, e vão aplicar aquilo que a igreja literalmente fez e aplicar contra as bruxas. A caça às bruxas, essa questão de uma matança acelerada, fogo em todo mundo, é uma coisa meio que deturbada sobre isso. Tinha todo um processo, e isso, aliás, vai acontecer muito na Inquisição Papal. Isso vai ser muito importante, porque se tem a Inquisição Episcopal, onde acontece toda a igreja perde a rédea do cavalo, a Igreja Católica então cria a Inquisição Papal. Aí sim, ela vai estar na mão dos bispos e de um prior que consegue manter o controle. Mas, claro, lembrando que na Inquisição Papal, quem vai também cuidar dessa parte da Inquisição é o Estado secular. Como disse anteriormente, o Estado secular são padres e pessoas que estão querendo dominar povos ou alguns reinos e usam a arma da Igreja Católica, a Inquisição.
Porque temos que analisar outro ponto seguinte. Na Idade Média, o que valia para a pessoa era ser um religioso. Se a pessoa não está seguindo a religião, ela está indo condenada para o inferno. E ser condenada para o inferno era a coisa que a pessoa mais odiava. Então você tinha que seguir uma linha só. Diferente do religioso de hoje, que é tipo um religioso Subway. Monte do seu jeito, da sua religião. Ah, eu sou cristão, mas eu acredito em signo. Ah, eu sou espírita, mas também eu vou na igreja comungar. Hoje em dia a pessoa se adapta no que ela acha bacana e monta o seu Subway. É uma religião. Na Idade Média, não. Exatamente. Na Idade Média era aqui, esse é o dogma da igreja e siga. Lembrando também que essa questão de achar que todo mundo da Idade Média era um religioso fixado também é um pouco distorcida. Porque nem todo mundo era 100% devoto nas questões da igreja. As pessoas eram bem céticas em vários aspectos. A questão de caça às bruxas em si, principalmente na Espanha, vai acontecer com a conquista, na verdade, do reino espanhol lá com Fernando de Aragão e a sua esposa. E isso que vai ser interessante porque Tomás de Torquemada, que vai ser o grande inquisidor prior, ele vai ser o confessor da rainha. E isso vai ajudar muito mais a ele, porque ele é confessor dela, então ele consegue um poder acelerado em tudo. Então ele começa a caçar primeiramente os pós-hereges, que são os judeus convertidos, que muitos judeus também são perseguidos. As mulheres vão entrar num segundo processo, na verdade, de perseguição. Mas, lembrando, outro aspecto também interessante. Quando alguém era julgado na Inquisição, quando era acusado, a igreja determinava alguém, ou um sacerdote, para defender essa pessoa da acusação dela. Porque, assim, nós temos uma ideia que, vamos supor, o Sérgio é bruxo, beleza, por quê? Porque eu vi ele desenhando um pentagrama no chão, então mata ele. A gente tem essa visão, e beleza, e a família dele? A família dele fica um ponto aí. Mas o que acontecia? A igreja mandava um padre, um sacerdote, defender, aí que começa a questão da advocacia na igreja católica, com todo o direito, na verdade, de acusação. A pessoa tinha uma acusação e a igreja vinha, tá, beleza, mas aqui está a prova. Então, muitos casos são relatados em documentos, tem até os documentos da Inquisição, está disponível para baixar na Torre do Tombo, em Portugal, então você consegue achar muito fácil. Quem entende latim e letra medieval, tem até aqui uma página do documento, aqui, esse aqui é um documento da Idade Média sobre a Inquisição de Portugal. Tem até o selo aqui da Torre do Tombo, mas isso aqui é um documento que está dizendo literalmente da acusação de um senhor que foi acusado, e a sua esposa também, mas aqui está dizendo especificamente que ele foi defendido e teve que pagar uma pena de algumas moedas e uma vaca. Ou seja, era totalmente diferente o contexto. Mas só focando no assunto, essa a caça às bruxas não era uma coisa que acontecia na Idade Média, era uma coisa muito mais pós-Idade Média, que é a Idade Moderna, que dizem que a Idade Média foi ruim. Aí que vai ser uma aceleração sobre isso. E o homem comum, o homem medieval comum, digamos, do centro-Europa, o homem da França medieval comum, o imaginário dele, como é que ficava a bruxa no imaginário dele? Então, como eu disse ali, a igreja pregava que feitiços e coisas, magias não funcionavam. Então as pessoas meio que, se a igreja fala que não funciona, eu também vou acreditar. Porque assim, a questão da caça, especificamente das mulheres, da bruxaria, não era uma coisa difundida para as pessoas ter ódio da mulher. Até porque se todo mundo matar todo mundo, ninguém mata ninguém. Aí, até porque muitos homens tinham esposas, e como é que a minha esposa vai ser acusada de bruxaria? Então não era uma coisa assim, não, vamos julgar todo mundo. Era muito mais intrigas internas, em que as pessoas denunciavam o outro para acontecer alguma coisa. Mas nem todo mundo morria. Era feito um processo de tortura e a pessoa tinha que pagar uma pena. Claro, houve morte sim, não podemos negar que a igreja matou, mas o Estado secular que estava por trás disso e matava. O Papa sabia muito bem o que estava acontecendo, mas na Idade Média o pensamento das pessoas, claro, as pessoas também eram muito pessimistas com qualquer coisa. Se alguém é acusado de bruxaria e a pessoa passa à frente e logo depois chove e cai um raio,
a pessoa, nossa senhora, é o diabo, essa pessoa é o enviado dela. Então, tem esse outro ponto também. As pessoas eram muito medrosas com essa questão de bruxaria também. Mas, como eu disse, a Igreja Católica sempre achou que bruxaria é uma coisa que não tinha nenhum valor, ou isso dava certo. Então as pessoas também estavam nesse outro lado, que era falcatrua. Mas aí, com a chegada da Idade Moderna, com a questão do Tomás de Torquemada, do Martelo das Bruxas, que vão ser, na verdade, 2 pilares que vão se unir, que vai acontecer essa corrida total. E lógico, a queimação, na verdade, quando a pessoa é condenada à morte, que não foram milhões que foram queimados na Inquisição, ao total de pessoas queimadas que se tem, não passa nem de 200 de pessoas que foram queimadas. Tem documentos que provam isso. Até vou fazer, na verdade, essa semana, aliás, sobre milhões da Inquisição, que é sobre essa questão de quantas pessoas foram queimadas. A questão principal da Inquisição era a tortura. E toda a tortura que a Inquisição fazia era não tirar sangue. Então, ver a Dama de Ferro, ou cadeira inquisitorial, tudo que mostra pera, que também é muito visto, ou garfo para apertar o seio da mulher, isso é tudo falcatrua. A Igreja Católica e toda a questão da Inquisição, ela evitava sangue nos seus processos, até por questão de respeito, porque era uma coisa, acabar com a heresia, ou seja, aquilo que era ruim. Como Jesus Cristo foi ensanguentado, por que eu vou ensanguentar o próximo? Então tinha mais uma questão também religiosa por trás disso. Rafael, assim, o papo está muito legal, agora, mas infelizmente a gente já está com 1 hora, a gente tem que começar a se encaminhar para o final. Eu queria, assim, para o final, assim, para terminar, que você me desse uma indicação bibliográfica ou filmográfica para o leigo que se interessa por Idade Média, quer começar a aprender sobre Idade Média. O que você considera que ele leia, o que ele veja? Uma indicação principal sua para começar. Certo. Para quem está iniciando agora, nessa questão que é interessante, tem 2 autores que tudo que eles têm é interessante ler, que é Le Goff e Duke. Esses são os mais que eu sempre apoio a leitura, porque são pessoas que vão trazer essa linha mais concreta, mais exata sobre a Idade Média. Le Goff é o show da todo mundo. Quem começa a ler Le Goff não para mais de ler, porque ele consegue trazer uma Idade Média como ela realmente é. Até porque ele também foi um dos precursores do Escola de Análise, que vão analisar o período e trazer uma Idade Média mais verdadeira. Então, Duguy e Le Goff são os priores que eu sempre indico. Massa, muito bom, muito bom. Bom, Rafael, muito bom, muito legal. Já deixo aqui o convite para a gente voltar mais vezes para falar de temas mais de recortes menores, né? Hoje a gente deu uma geral sobre a Idade Média, mas depois a gente pode pensar em papos com recortes mais específicos para a gente continuar conversando. Eu acho que o povo gostou também, né? Pelo que eu tenho lido aqui, né? DB, né? Le Goff e DB, o pessoal está falando aqui. Berenice disse que deixou 2 filmes, eu não vi, Berenice, depois você me diz. E, enfim, eu quero agradecer a todo mundo que participou, que esteve aí com a gente ao longo dessa hora. Agradecer mais uma vez ao Rafael pela disponibilidade, né? A gente está trocando ideia, aquele projeto que eu falei antes, eu estou tentando fazer ele sair, né? Mas como junta muita gente, é sempre um pouco difícil, né? Mas, enfim, então é isso. Essa live vai ficar... Eu vou subir essa live no IGTV, né? Do Instagram lá do Profano Graal. Eu vejo que tem muito seguidor seu aqui. Quem não conhece Profano Graal, a gente fala de história da cerveja, não só de Idade Média, mas de história da cerveja como um todo, de história da cerveja no Brasil em particular. E eu ficarei muito feliz se algum de vocês fizer, né, me der essa honra de também me seguir lá aqui, né, no Profano Graal. Valeu, Rafael, muito obrigado. Viu? E é isso, quer dar um recado final? Não, só queria agradecer mesmo a quem assistiu nós aqui. E vamos programar mais uma live, vamos trazer mais assuntos centralizados, como Inquisição, que é um assunto interessante, Cruzadas, questão da Igreja, Bizâncio, China, Islamismo.
tudo que puder ir, e vamos marcando aí para ajudar também de uma forma gratuita, não é gratuito, né? Porque as pessoas pagam a internet para assistir isso aqui, para acompanhar o conteúdo. Beleza. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença. Como sempre, vou terminar com música. Brigadão.